Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Muitos têm informação suficiente da Bíblia, mas o quanto desta informação realmente tem sido aplicada em suas vidas? O crescimento espiritual é um compromisso com a mudança. No entanto, o coração humano resiste à mudança mais do que a qualquer outra coisa, principalmente em se tratando de mudança bíblica. Neste post, vamos ver um meio de superar a inércia espiritual. Há um processo de 4 passos na aplicação. São 4 princípios que irei reduzir a 4 palavras para prover alguns instrumentos com os quais trabalhar. Eles o ajudarão a aplicar a Bíblia em qualquer circunstância. Primeiro passo: conheça. Se quiser aplicar a Bíblia, você precisa conhecer 2 coisas: o texto. Você tem de conhecer a interpretação do texto bíblico. A aplicação é baseada na interpretação. Assim, se sua interpretação estiver errada, sua aplicação provavelmente também estará. Porém, se você interpretar corretamente o texto, sua aplicação será correta. Eis uma coisa que você precisa ter em mente. A interpretação é uma, as aplicações são várias. Há somente uma interpretação definitiva para uma passagem da Bíblia. O texto não significa uma coisa hoje e outra amanhã. Seja qual for o seu significado, este o será para sempre. Mas o processo de aplicação em sua vida jamais cessará. Por isso, tome cuidado na interpretação. Os erros aumentarão se você interpretar o texto erroneamente. Se você não tiver a rota definida, poderá ir bem longe do seu objetivo. Podemos chamar isso de um erro da bifurcação, ou seja, quando há 2 possíveis interpretações e você acaba escolhendo a errada. Veja que quanto melhor for seu entendimento de uma passagem, melhor será a sua capacidade de uso da mesma. Entendendo a si mesmo. Além de conhecer o texto, você precisa conhecer a si mesmo. Por quê? Porque se você não conhece a si mesmo, fica difícil ajudar outras pessoas a aplicarem a Bíblia em suas vidas. Uma das principais razões pelas quais a aplicação não é mais efetiva é a falta do autoconhecimento. Se você conhece suas habilidades, isso ajudará a desenvolver sua confiança. Se conhece suas fraquezas, sua fé será desenvolvida. Suas vantagens revelam o que Deus está fazendo e suas deficiências revelam o que Deus precisa desenvolver. A razão pela qual a maioria das pessoas não cresce é porque não sabem do que precisam. Algumas vezes é porque temos uma opinião exagerada de nós mesmos, outras vezes distorcida. Veja que a visão é o primeiro passo em direção ao crescimento espiritual, a visão da passagem e a visão de si mesmo. Segundo passo: relacione. Uma vez que você conhece a verdade da palavra de Deus, deve relacioná-la à sua própria experiência. Quando Cristo entra em sua vida, ele passa a ser o centro dela e todas as áreas são afetadas. Sua vida pessoal, familiar, profissional, relacional e até a sua vida sexual. Infelizmente, não são muitos os que fazem isso, mas Jesus quer renovar cada área. Por isso, o crescimento é um processo dinâmico. Por essa razão, você precisa recorrer à palavra de Deus todos os dias, para que assim o seu caráter seja semelhante ao de Cristo. A palavra que funciona. Uma vez que você percebe que Jesus Cristo quer impactar sua vida de maneira profunda, você precisa procurar por áreas nas quais relaciona a Bíblia em sua vida. Nos passos que vimos da observação e interpretação, surgem novas visões, coisas que antes você não tinha visto. Isso produz uma série de novos relacionamentos com Deus, consigo mesmo, com outras pessoas, com os inimigos. Essas novas visões também expõem o seu pecado, revelam as promessas de Deus, mostram os mandamentos de Deus e exemplos que devemos seguir. Usando a palavra que funciona, Jesus Cristo produz mudanças de vida naquele que quer aplicar a verdade bíblica. Sua vida muda sobrenaturalmente. Terceiro passo: medite. Vivemos dias em que nos ocupamos com tantas coisas que não conseguimos manter o foco em algo que realmente vale a pena. A meditação é algo que ficou bem distorcido e perdido em nossa sociedade moderna.
A verdadeira meditação é ponderar a verdade com vistas a deixar que ela auxilie e reajuste nossas vidas. Em uma sociedade agitada, isso é algo bastante difícil. Mas como já vimos em post anterior no passo da observação, a meditação é útil no passo e absolutamente essencial para o passo da aplicação. A dificuldade que as pessoas têm para meditar é porque não disciplinam a mente para pensar. A meditação ajuda na memorização de textos bíblicos. A memória é a chave para a meditação e a meditação é a chave para a sua mudança de vida. Quarto passo, pratique. O objetivo do estudo bíblico não é informar, mas levá-lo a praticar a palavra de Deus. Você talvez não consiga aplicar tudo o que aprendeu, mas o importante é que você aplique algo de forma consistente. Procure sempre perguntar: existe alguma área de minha vida na qual a verdade se faz necessária? Deus nos deu sua palavra para transformar nossa experiência e Ele o fará, à medida que você obedecer aos seus mandamentos. Há um ciclo. Quanto mais você entende, mais usa. E quanto mais usa, mais vai querer entender. Lembre-se que a palavra de Deus experimentada é a palavra de Deus desfrutada.